formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou como uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Ó Jesus, tu és o melhor amigo. Achei um bom amigo, Jesus e Salvador, escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude, minha aprovação. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. As mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos que dei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, só glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. Aleluia! Esse é o melhor amigo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Um homem escolhido por Deus. Este sim encontrou um grande amigo.
Deus tem te chamado, se Deus tem te escolhido, você pode ter total confiança de que você encontrou um bom amigo. E se Deus tem te chamado, tem te escolhido, meu irmão, meu amigo ouvinte, isto não quer dizer que você não encontrará duras provas pelo caminho. Nem tampouco isso quer dizer que você seja um homem, você seja um crente. Isso não quer dizer que você seja uma pessoa extremamente capacitada, até porque Deus, Ele escolhe as coisas loucas deste mundo, segundo nos diz o apóstolo São Paulo, para confundir as coisas sábias, as coisas que não são, para então embaraçar aquelas que são. Deus sempre trabalhou de uma maneira que os homens não pudessem entender. Ele chegou a dizer que os pensamentos do homem não são os mesmos pensamentos de Deus. E quando você toma a Bíblia Sagrada e começa a olhar a vida dos homens chamados por Deus, e então você hoje olha a vida daqueles homens que se dizem chamados por Deus, você se surpreende, porque o padrão estabelecido por Deus é único. Deus é um Deus de princípios e Ele guarda os seus princípios. A propósito, Ele encontrou com Jeremias, e você encontra no capítulo 1 de Jeremias, versos 12 e 13, você encontra Deus dizendo para Jeremias: o que vês, Jeremias? E ele disse: vejo uma vara de amendoeira. E então o Senhor lhe diz: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então você vê um Deus zeloso, você vê um Deus que vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. E o padrão estabelecido por Deus, desde o princípio, ele deve permanecer, porque é um Deus que está velando pela sua palavra. E quando você olha a Bíblia, você encontra os homens chamados por Deus. Você encontra, poderíamos dizer, os crentes. Não vamos falar de um ofício, um ministério, mas vamos falar do corpo místico de Jesus Cristo. Vamos falar dos filhos. Vamos falar dos eleitos, como Paulo referia-se a eles. Eleitos de Deus, geração eleitas, filhos predestinados. Paulo nos mostra que os filhos predestinados, eles são aqueles escolhidos, mesmo desde antes da fundação do mundo, conhecidos previamente por Deus. Deus, em sua grande soberania, em sua presciência divina, sendo Ele Deus, conhecia já o fim desde o princípio. E Deus já sabia quais seriam os vasos que seriam de honra e os vasos que seriam de desonra. Deus já conhecia quais seriam aqueles que, tendo o livre-arbítrio, iriam decidir-se por Ele e aqueles que iriam decidir-se pelo mundo. E então você logo encontra na Bíblia Sagrada a característica, os princípios que Deus deu aos homens, Deus deu aos crentes chamados por Ele. Você toma a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 5, você vê uma obra de Deus, uma obra espiritual, mesmo antes que o tal escolhido pudesse nascer. Você encontra em Jeremias 1, verso 5, o próprio Jeremias dizendo: movido, claro, pelo Espírito de Deus,
assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse. Era o diálogo de Deus com o seu escolhido. Era o diálogo de Deus com aquele que ele havia predestinado, ou seja, conhecido previamente dentro da sua presciência divina. E ele disse: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Ou seja, antes que você pudesse nascer, eu conheci a tua vida, Jeremias. Eu a tinha nas palmas das minhas mãos. Eu já sabia para qual propósito você iria nascer. Eu já sabia o que você iria fazer. Eu já havia traçado todo o seu destino. E Deus então disse a Jeremias: eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. E então o homem escolhido por Deus, o eleito escolhido por Deus, naquele dia, ele se surpreendeu. Ele chegou a pensar que ele seria incapaz de fazer aquilo que Deus havia dito para ele fazer. Ele pensou que ele seria incapaz de viver a mensagem que Deus havia designado para ele viver. E também seria incapaz de entregar a mensagem que Deus havia lhe dado para que entregasse ao povo. Então Jeremias, surpreso, Jeremias então um tanto atônito, ele olhou e disse: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar. E hoje em dia nós olhamos para os chamados por Deus, entre aspas, porque na maioria das vezes temos homens chamados por homens. Na maioria das vezes temos crentes gerados por sistemas humanos. Na maioria das vezes não temos homens gerados por Deus, crentes gerados por Deus. Na verdade, o Evangelho deveria gerar os cristãos. Jesus disse que nós deveríamos nascer de novo. E ele disse: não nascendo pelo nascimento natural, você não entendeu, Nicodemos, mas um nascimento pela água e pelo Espírito, um novo nascimento. E ali você então logo percebe que há homens gerados pelas vias naturais, sistemas, igrejas, crentes, seguidores, entre aspas, do Evangelho, porém são gerados pela via natural e não pela via espiritual. E aquele homem gerado pela via espiritual, Jeremias, ele disse: eu não sei falar, sou como uma criança. E era justamente assim que Deus o queria, como uma criança. E a propósito, Jesus chegou a dizer que aquele que não voltasse a ser tal como uma criança, não poderia ser o escolhido, não poderia ser o eleito, não poderia ser o predestinado para herdar, para entrar no reino dos céus. E ali você tem Jeremias dizendo: sou como uma criança. Em outras palavras, sem saber, pensando que seria um tropeço, não saber falar e ser como uma criança, Jeremias estava expressando com os seus próprios lábios a condição a qual Deus queria o homem. É bom quando você não sabe falar, é bom quando você é como uma criança, porque então todo o mérito, toda a honra, toda a glória, todo o bom resultado será atribuído ao Senhor, e não a este homem que não sabe falar e que é como uma criança. Mas o Senhor me disse, falou Jeremias: não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, Jeremias não foi por conta própria, foi enviado por Deus. Jeremias não foi por sua própria maneira, em suas próprias ideias, mas Jeremias foi levado, guiado, enviado. E Deus disse: por onde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Este é o escolhido, este é o enviado, este é o predestinado, Deus lhe respaldando,
Deus dizendo: se foi eu que te enviei, fique tranquilo e não te preocupes. Se fui eu que te chamei para me servir, não apenas para pregar ou para cantar, porque quando se fala em enviar, logo se pensa em um ministério. Mas se foi eu que te chamei, se fui eu que te predestinei, se foi eu que te levantei para me servir, não importa quantos rumores, quantas provações, não importa quantos levantes, não importa quantas flechas, não importa, porque o Senhor disse em Jeremias 1:8, se fui eu que te conheci antes que fosse formado no ventre, se fui eu que te conheci antes que você saísse da madre, se foi eu que te santifiquei e as nações te dei por profeta, se fui eu que peguei esta criança, como você se considera, que não sabe falar, se fui eu que te enviei por onde você passou, se fui eu que te mandei dizer, falar, tudo quanto você falou, então Deus disse a Jeremias: não se preocupe com os resultados, Jeremias. Não se preocupe se você não será recebido. Não se preocupe se você não terá uma grande igreja, Jeremias. Não se preocupe se você não terá unanimidade dentro de Israel, Jeremias. Não fique preocupado com estas coisas, porque se eu te mandei, não temas diante deles. Porque eu sou contigo para te livrar de cada laço, de cada armadilha, de cada angústia, de cada problema. Se fui eu que te levantei, se você não foi gerado em um seminário teológico, se você não foi levantado por um sistema religioso, se você não é fruto do relacionamento íntimo de um líder levantado pelos homens, com a sua denominação, então eu vou te respaldar, eu vou cuidar de ti, eu vou te amparar. E a Bíblia disse que o Senhor estendeu a mão e tocou na boca de Jeremias, e o Senhor disse para Jeremias: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Não será homem pondo palavras na boca de homem, não serão homens manipulados e formados por homem, mas os verdadeiros atalaias de Deus serão tal como Jeremias. Capítulo 1, verso 9. Então o Senhor, não o homem, tocou a mão em minha boca e disse: não tema, Jeremias, não se preocupe, Jeremias, porque eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Olha, disse Deus, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Jeremias eleito para fazer uma grande obra diante dos olhos de Deus, porque diante dos olhos dos homens, a grande obra de Jeremias era completamente insignificante. Você só encontra Jeremias chorando, muitas vezes deprimidos, muitas vezes se sentindo rejeitado por Israel, rejeitado pelos homens, um profeta que na verdade não tinha a credibilidade do povo, a credibilidade de Israel. Um profeta rejeitado foi Jeremias, assim como Jesus foi um profeta rejeitado também, assim como Samuel em Israel foi um profeta rejeitado, a ponto de Deus dizer para Samuel: coloque Saul em teu lugar, Samuel, porque este povo não tem rejeitado a ti, mas tem rejeitado a mim mesmo. A mim mesmo eles têm, para mim mesmo eles têm virado as costas. Tens rejeitado não a ti, Samuel, mas eu mesmo tenho sido rejeitado. Ora, meu amigo ouvinte, a grande obra que Jeremias fazia, ela não era percebida por Israel. Muito pelo contrário, Jeremias, considerado um profeta neurótico, Jeremias um profeta de lamentações, Jeremias um profeta de lágrimas,
Jeremias, um profeta em dificuldade, porque o Deus que o conheceu no ventre o enviou e diz que as palavras que sairiam da boca dele não seriam palavras manipuladas por homens, mas palavras colocadas pelo próprio Senhor. Jeremias, um homem completamente autenticado por Deus, aquele grande homem de Deus, Jeremias, meu caro ouvinte, ele entrou em dificuldade porque ele recebeu o assim diz o Senhor, o vai de Deus. E então ele se encontra agora em uma péssima situação, às vezes dentro de cavernas chorando, sofrendo o ataque, sofrendo a rejeição do seu próprio povo pelo qual ele foi enviado. Ele não entendia o porquê tantas lutas quando foi Deus que o enviou. E Jeremias lamentou, e Jeremias chorou, e Jeremias em algumas vezes não entendia, mas o Senhor havia dito para Jeremias: ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos. Mas Jeremias não era rei. Ponho-te hoje sobre as nações, sobre os reinos, e tu terás tal autoridade que você arrancará, derribará, destruirá, arruinarás, tu farás, tu edificarás, tu plantarás, todo este poder estará em tuas mãos. Mas humanamente falando, Jeremias não exercia este grande poder e essa grande autoridade, porque era um poder e uma autoridade, era uma grande obra, porém espiritual. E muitos não podiam ver o poder, a eficácia, a grandeza do ofício de Jeremias, se fosse medi-la pelo tamanho da obra natural, porque a obra natural do ofício, o ministério de Jeremias, era quase que imperceptível. Um homem chamado por Deus, um homem predestinado por Deus. Se você vai no livro de Isaías 49, você vê Deus guardando o mesmo princípio. A Bíblia chega a dizer: ouve-me, ilhas, escutai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Isaías estava reclamando a mesma experiência que Jeremias havia tido no capítulo 1. Jeremias disse que o Senhor havia lhe dito que desde o ventre ele era um homem chamado, ele era um escolhido por Deus, mesmo para passar lutas, viver problemas, passar por grandes rejeições. Jeremias tinha essa consciência que Deus, mesmo em meio às grandes tempestades, os grandes problemas, mesmo vendo tudo indo às vezes de mal a pior, Jeremias tinha uma palavra: fui eu que te levantei, fui eu que te enviei, portanto eu te livrarei de cada uma das aflições que sobrevierem sobre ti, Jeremias. E Isaías foi chamado pelo mesmo princípio de Deus. Isaías disse: ouve-me, ilhas, escutai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. Isaías tinha a mesma experiência que Jeremias. Ora, oxalá nossos pregadores, oxalá os nossos crentes, oxalá cada um daqueles que fazem confissão de servir ao Senhor tivessem a mesma experiência que os homens da Bíblia um dia tiveram. Eu penso que este é o grande motivo do Evangelho estar sendo cada dia mais corrompido, cada dia mais o sistema religioso entra em degradação espiritual, porque as grandes experiências bíblicas que os profetas viveram, que os crentes da Bíblia viveram, estão sendo substituídas por coisas naturais, por inscrições, por seminários, por teologia, por coisas naturais. Mas a verdade é que o princípio sagrado de Deus de eleição, predestinação, desde antes da fundação do mundo, o princípio sagrado de Deus de uma experiência real e pessoal com aquela sarça ardente como Moisés teve, deve permanecer na vida dos chamados realmente por Deus.
Isaías diz assim: e fez a minha boca como uma espada aguda. Não, olha o que Isaías disse, não foram os homens, não foram as ideias humanas, mas o Senhor fez minha boca como uma espada aguda. Carta aos Hebreus 4, verso 12, Paulo disse: a palavra de Deus é mais aguda do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra entre a alma e o espírito, e vai até a divisa das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Em Isaías 49, 2 ele disse: a palavra do Senhor está em minha boca. Isaías 49, 2 ele disse: o Senhor fez a minha boca como uma espada aguda. Uma espada que corta, uma espada que penetra, uma espada que liberta. A espada do Senhor, a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Uma experiência com Deus, um encontro real com Deus, uma chamada realmente sincera, verdadeira, genuína, nascida no coração de Deus. E você encontra o mesmo princípio em Isaías capítulo 61, que se cumpriria na vida do próprio Jesus, a pessoa de Deus na terra. Isaías 61, ele escreve: o Espírito do Senhor Jeová me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos pobres, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes de coração. E então você encontra em Lucas 4:17, Jesus Cristo lendo o pergaminho, lendo essa mesma escritura na sinagoga dos fariseus, e Jesus disse: hoje se cumpriu essa escritura. O Espírito do Senhor que um dia esteve sobre Isaías, o Espírito do Senhor que um dia esteve sobre Jeremias, escolhendo-o, chamando-o mesmo quando ele se considerava criança e incapaz. O mesmo Espírito que esteve em parte sobre os profetas, hoje ele habita na sua plenitude em minha vida. E Paulo, reconhecendo isso, disse: nele Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Meu amigo ouvinte, uma experiência com Deus, tal como Moisés teve, um homem chamado por Deus, um homem levantado por Deus, é o que nós precisamos. Crentes chamados por Deus, não crentes convencidos a vir ao Evangelho por causa de bênçãos materiais, não crentes convencidos a vir ao Evangelho por causa de benefícios que Deus pode dar, não crentes chamados ao Evangelho, meu amigo ouvinte, por alguma conveniência, por algum interesse num cargo, numa posição, quem sabe interesse em futuramente ser um candidato aí no meio político e angariar votos da igreja. Não aproxime da igreja com segundas intenções. É melhor ser chamado como Isaías foi chamado. É melhor ser chamado como Jeremias foi chamado. É melhor ser chamado como Moisés foi chamado. Chamado, escolhido, predestinado, sustentado, totalmente resguardado, respaldado pelo próprio Deus. E aí você vê quantos crentes começam bem e terminam mal no Evangelho. Chegam hoje, vão embora amanhã, porque não foram chamados pelo Senhor. Êxodo 33, verso 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber quem hás de enviar comigo. E tu dissestes: conheço-te por teu nome, também achastes graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho. Conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois,
irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Ó, meu amigo ouvinte, Moisés recebendo uma vindicação. Moisés sendo agora comissionado, recebendo uma grande comissão e uma garantia. Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça subir, não nos faça ir. Se tu não fores conosco, não nos permita abrir igreja, não nos permita pregar. Se tu não fores conosco, não nos permita personificar o evangelho. Moisés era suficientemente sincero para dizer: Senhor, eu não quero nada se não for proveniente de ti. Foi o que disse Jeremias, foi o que disse Isaías. Homens que encontraram graça aos olhos de Deus antes mesmo de começar a ser formado na madre de sua mãe. Onde estão os crentes? Onde estão os líderes? Onde estão as igrejas de experiência com Deus? Menos shows, menos teatros, menos poder persuasivo humano, menos psicologia, menos autoajuda, menos coisas naturais, menos promessas. Você não tem que ficar fazendo promessas e promessas para atrair crente para a igreja. Não, meu amigo ouvinte, somente a palavra, a presença de Deus tem o poder de atrair, tem o poder de converter, tem o poder de mudar. Oh, meu amigo, Moisés ainda indagou e disse: como, pois, se saberá agora que eu tenho achado graça aos teus olhos? Eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos, eu e teu povo, de todo o povo que há sobre a terra. Então você percebe que Deus deu uma garantia para Moisés: eu estarei convosco. Como ele deu uma garantia para Jeremias: não temas, eu vou pôr a mão em tua boca e as tuas palavras serão como flecha. As tuas palavras, disse ele a Isaías 49, verso 1 e 2, serão como espada aguda. Não temas, Jeremias, eu coloco as palavras em tua boca. Não tema, Moisés, tu és gago, tu tropeças em palavra, tu erras em letras, mas não temas, as minhas palavras estarão em ti, o meu espírito estará em ti. Aonde tu pisares, eu também pisarei. O que tu falares, serei eu falando. Aonde tu tocares, serei eu tocando. Não temas, porque tu não estás indo, eu é que estou te levando. Tu não estás te convidando, eu é que estou te convidando. Tu não estás te comissionando, eu é que estou te comissionando. Tu não estás autenticando a si mesmo, eu é que estou colaborando contigo e estou te autenticando diante do meu grande povo. Ora, meus amigos, Deus poderia tanto chamar crentes hoje, nessa era moderna, como nos dias da Bíblia. Não crentes que quisessem apenas cura ou um pouquinho mais de dinheiro do Senhor. Não crentes que quisessem apenas um casamento na igreja. Não crentes que aproximassem de Deus com muitas intenções. Ora, ficaríamos tão felizes se vêssemos Deus chamar homens, chamar mulheres, chamar jovens, como Ele chamou no tempo da Bíblia. Pessoas que recebiam a comissão, pessoas que recebiam a sarça, pessoas que recebiam o toque da mão de Deus nos seus lábios, pessoas que eram tocadas, levantadas, purificadas, chamadas por Deus e não pela religião. Oh, meu caro ouvinte, como o velho Isaías, o velho profeta, seminarista Isaías, frequentava os seminários de Uzias, rei Uzias. Porém, encontramos em 2 Crônicas 22, Isaías capítulo 6, que quando o seminário de Isaías morreu, a teologia de Isaías morreu, a conveniência de Isaías morreu, o interesse de Isaías morreu, quando a habilidade de Isaías morreu, a capacidade de Isaías morreu, nós encontramos que agora Isaías encontra graça com Deus. Nós encontramos que agora Isaías
foi também como Jeremias capítulo 1, verso 9, como o Senhor tocou a boca de Jeremias. Isaías também 49, verso 1, como o Senhor colocou uma espada de 2 gumes na boca de Isaías no capítulo 49. Também no capítulo 6 de Isaías, quando Isaías foi chamado, não só para pregar, mas para servir ao Senhor, para ser crente de fato, para ser crente que faz a diferença, para ser crente luz, para ser crente que salga, para ser crente que influencia com a sua vida, com a sua experiência com Deus. Quando Isaías viu ao Senhor, teve experiência com o Senhor, que coisa bonita. A Bíblia diz que o anjo voou com a tenaz, com a brasa de fogo, que poderíamos chamar de a mão do Senhor, porque foi a mão do Senhor que tocou os lábios de Jeremias. Foi a mão do Senhor também, naquela tenaz, naquela brasa que o serafim levou, que tocou os lábios de Isaías, porque somente Deus purifica, e o tocar daquela tenaz nos lábios de Isaías purificou os lábios de Isaías, purificou a vida de Isaías, a consciência de Isaías, o espírito de Isaías. E agora Isaías poderia ir, e não importa se tivesse que ser esquartejado, o Senhor estava com ele, o Senhor lhe sustentaria, o Senhor jamais lhe faria desistir. Jeremias não desistiu, porque o Senhor o enviou. Isaías não desistiu, porque o Senhor o enviou. Moisés não desistiu, porque o Senhor o enviou. Josué não desistiu, porque o Senhor o enviou. E então, meu amigo, se Deus tem te chamado, meu irmão, minha irmã, jovem, ouvinte, se Deus tem te chamado para servi-lo, para ser um verdadeiro cristão, como Josué não desistiu, tu também não desistirás. Como Moisés, como Jeremias, como Isaías e como tantos homens da Bíblia não desistiram, tu também não desistirás. Não importa o tamanho da prova, o tamanho da escassez, não importa a extensão do deserto, não importa o quanto as nuvens estejam escuras. Se Deus te chamou, nada te fará retroceder, nada te fará recuar. Se Deus tem te chamado, ora, uma coisa é certa, Ele te revela para que Ele tem te chamado. Ele tem te chamado para vencer, para servi-lo, para andar na presença dEle. Foi assim com Jeremias, quando Deus o chamou de maneira clara. Deus o chamou para ser um profeta. Deus não só o chamou, mas disse para ele para que estava chamando-o. Eu lhe pergunto, quem te chamou? Para que você foi chamado? Para dar mau testemunho? Para ser fronteiriço? Para ser morno? Para ser mais ou menos meio termo? Na igreja crente, no mundo apenas um nominal, crente nominal, crente de rótulo. Não, Jeremias foi bem chamado e com visão bem definida. Deus está te chamando com prioridades, servi-lo, entregar a sua vida completamente, sem nenhuma reserva. Não guarde para você a sua vida, não guarde para o mundo. Entregue a tua vida completamente nas mãos do Senhor, com confiança, uma chamada clara, como Deus chamou a Moisés, uma chamada clara, como Deus chamou a Jeremias, uma chamada clara, como Deus chamou Elias, como Deus chamou os profetas, como Deus chamou Saulo e agora chamado Paulo, uma chamada clara. Deus está te chamando para servi-lo, renunciar ao mundo, renunciar os deleites, os prazeres, os encantos, e então render completamente ao Senhor.